Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 355º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Neemias, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 3, livro de Salmo, capítulo 140 e o livro de Atos, capítulo 21, versículo 37 ao capítulo 22, versículo 29. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Neemias, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 3. Medidas contra a exploração. Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse:
Que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O bom exemplo de Neemias. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão, devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Planos contra Neemias. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: Ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: As mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: Vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha é terminada.
A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros, e eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Amém. Compreendendo o livro do profeta Neemias, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 3. Capítulo 5. Trago o versículo 1. Em meio a uma grande obra, conforme capítulo 4, versículo 19, para um grande Deus, conforme capítulo 1, versículo 5, os judeus ouviram um grande clamor, conforme capítulo 5, versículo 1, entre os trabalhadores. Eles não estavam criticando os samaritanos, os amonitas ou os árabes, mas seu povo. Judeu explorava judeu e a situação econômica tornava-se tão crítica que até as mulheres, que geralmente ficavam em silêncio, se juntavam ao protesto. Compreendendo o versículo 6, esta não foi uma exploração súbita de um temperamento pecaminoso, mas a expressão da indignação justa com a forma como os comerciantes estavam oprimindo seus irmãos e irmãs. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Referência a Efésios 4, versículo 26 e Salmos 4, versículo 4. A ira de Neemias era uma fúria santa contra o pecado, e ele sabia que agia com o respaldo da lei de Deus. Compreendendo o versículo 7, Neemias decidiu convocar uma grande assembleia e confrontar publicamente as pessoas cujo egoísmo havia criado situação tão difícil e dolorosa. O pecado público deles era grave, envolvendo toda a nação, e exigia repreensão e arrependimento públicos. Para os judeus, emprestar dinheiro uns aos outros era lícito, mas não deveriam emprestá-lo a juros, conforme Deuteronômio 23, versículos 19 a 20. As relações entre credores e devedores deveriam ser norteadas pelo amor, mesmo em se tratando de cobrar fiança. Referência Êxodo 22, versículos 25 a 27, Deuteronômio 24, versículos 10 a 13. Ou transformar um irmão em servo, conforme Levítico 25, versículos 35 a 46. Tanto o povo como a terra pertenciam ao Senhor, e ele não queria que ninguém usasse um ao outro para obter ganho pessoal. Compreendendo o versículo 8, os comerciantes ricos estavam explorando os pobres. Eles estavam usando seu poder para roubar alguns e colocar outros no cativeiro. A ganância era um dos pecados que os profetas haviam denunciado antes do cativeiro babilônico, conforme Isaías 56, versículos 9 a 12, Jeremias 22, versículos 13 a 19, Amós 2, versículos 6 e 7, capítulo 5, versículos 11 a 12. Deus tem uma preocupação especial com os pobres e não deixará de consciência limpa aqueles que se aproveitam deles.
Uma razão para o ano do jubileu, conforme Levítico 25, era equilibrar o sistema econômico em Israel, para que os ricos não pudessem ficar mais ricos enquanto os pobres empobreciam ainda mais. Todas as dívidas tinham de ser perdoadas no 50º ano, ocasião em que a terra era devolvida aos seus donos originais e os escravos libertados. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Neemias apelou à sua prática pessoal. Ele estava emprestando dinheiro aos necessitados, mas não cobrava juros nem lhes roubava a segurança. Conforme Êxodo 22, versículo 25, Neemias não era um hipócrita. Ele praticava o que pregava. Compreendendo o versículo 11, a Bíblia tem muito a dizer sobre o uso correto do dinheiro e também sobre como usá-lo de maneira errada. Contudo, muitos cristãos professos ignoram estas verdades e usam seus recursos sem consultar Deus. Eles pensam que, porque dizimam ou dão ofertas ao Senhor, podem fazer o que quiserem com o restante da sua renda, mas esquecem de que somos administradores de tudo o que Deus nos dá, não somente daquilo que lhe damos, e de que Ele exigirá explicações quanto à nossa administração dos recursos que Ele nos confiou. Compreendendo o versículo 13, a congregação respondeu com um amém coletivo, o que foi muito mais do que um ritual judaico. Foi sua aprovação solene do que havia sido dito e feito durante a Assembleia, conforme capítulo 8, versículo 6 e Deuteronômio 27, versículos 14 a 15. A palavra amém significa assim seja. Em outras palavras, que o Senhor faça tudo o que você disser. Dizer, isso foi um ato de adoração que fez de toda a Assembleia uma parte das decisões que foram tomadas. Compreendendo o versículo 15, temer a Deus não tem a ver com o medo servil de um escravo para com o seu senhor, mas o respeito amoroso que um filho devota ao seu pai ou sua mãe. Temer ao Senhor significa buscar glorificar Deus em tudo o que fazemos. Significa ouvir sua palavra, honrá-la e obedecer a ela. O temor ao Senhor levou Neemias a ser um servo fiel do Senhor. Compreendendo o capítulo 6, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Concessão amorosa e cooperação podem ser boas e úteis se não houver questões morais ou espirituais em jogo. A concessão adequada pode revigorar um casamento ou fortalecer um ministério, conforme Filipenses 2, versículos 1 a 4. Mas essa é a concessão entre pessoas que se amam e têm os mesmos objetivos em mente. Quando você convida o diabo para fazer parte de sua equipe, tenha certeza de que ele mudará as regras e as metas e de que você será derrotado. Compreendendo o versículo 3, Neemias tinha discernimento e determinação. Ele se recusou a ser influenciado pelas frequentes ofertas de seus inimigos, conforme capítulo 6, versículo 4 e também capítulo 4, versículo 12. Se a proposta deles estava errada na primeira vez, estaria errada nas seguintes, e ele não tinha razão alguma para reconsiderar sua recusa. Decisões baseadas apenas em opiniões podem ser reconsideradas, mas aquelas tomadas com base em convicções devem ser sustentadas, a menos que essa convicção tenha mudado. Caso contrário, a decisão passa a ser indecisão e o líder, que deveria ser uma placa no caminho, torna-se uma espécie de catavento. Compreendendo o versículo 5, o quinto ataque do inimigo contra Neemias veio por meio de uma carta aberta que o acusava de sedição. Até nosso Senhor foi acusado por seus inimigos de promover motim, conforme Lucas 23, versículos 1 a 5. Essa seria considerada uma grave acusação nos dias de Neemias, porque os reis persas não toleravam resistência alguma de seus súditos. Qualquer indício de rebelião seria reprimido imediatamente, sem piedade. Exposição bíblica dos versículos 8 a 9. Os líderes cristãos devem saber lidar com acusações falsas, cartas maldosas, notícias infundadas da imprensa e mexericos.
Caso contrário, essas armas diabólicas irão deixá-los tão angustiados que eles irão perder sua perspectiva e passar tanto tempo se defendendo a ponto de negligenciar seu trabalho. Neemias não cometeu esse erro. Ele simplesmente rechaçou as informações invertidas, orou pedindo força a Deus e voltou ao trabalho. Compreendendo o versículo 11, Neemias rejeitou a proposta de Semaías, porque era contrária à lei de Moisés. O leigo era proibido de ultrapassar o altar do holocausto no templo. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada, conforme Números 18, versículo 7. Quando o rei Uzias tentou invadir os recintos sagrados, Deus o feriu com lepra, conforme 2 de Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 21. Além disso, Neemias era um verdadeiro pastor e não um assalariado como Samaías. Referência a João 10, versículos 12 a 13. Fugir e esconder-se no templo teria arruinado a reputação de Neemias para sempre. Compreendendo o versículo 14, os profetas, incluindo uma profetisa chamada Noádia, estavam conspirando contra Neemias. Isso gerou muita pressão sobre ele, porque os judeus tinham um grande respeito por seus profetas. Neemias estava em desvantagem, mas permaneceu firme. Exposição bíblica dos versículos 15 a 19. O fato de que qualquer judeu cooperaria secretamente com o inimigo parece improvável, sem falar nos judeus que eram nobres da tribo real de Judá. Se havia uma tribo que tinha interesse no futuro da cidade de Davi, essa tribo era Judá, pois Deus havia prometido que um Salvador e Rei viria dela, conforme Gênesis 49, versículo 10 e 2 de Samuel, capítulo 7. Ao cooperarem com Tobias, esses nobres estavam resistindo ao Senhor, desobedecendo a palavra e arriscando seu futuro. Compreendendo o versículo 18, como estes judeus puderam dar as costas para sua herança, para seus irmãos e irmãs e, sobretudo, para seu Deus. Os laços de relação humana foram mais fortes do que os vínculos de afeto espiritual. Antes de crucificarmos esses nobres judeus, vamos examinar nossa vida. Estamos totalmente rendidos ao Senhor e temos sido totalmente obedientes a Ele? Algumas vezes já permitimos que as relações humanas influenciassem tanto nossas decisões a ponto de desobedecermos intencionalmente a palavra de Deus? Reflita. Compreendendo o capítulo 7 até o versículo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Precisamos de porteiros às portas, homens e mulheres fiéis que não irão permitir que falsos cristãos entrem e assumam o ministério, conforme 2 de Coríntios capítulo 11, versículos 3 a 15. Necessitamos de sentinelas sobre os muros para nos avisar quando o inimigo se aproxima. Os pais cristãos precisam proteger seu lar para que o inimigo não entre e capture seus filhos. O inimigo entra e planta o que é falso enquanto os servos de Deus estão dormindo e extremamente confiantes. Referência a Mateus 13, versículo 25. Por isso, devemos estar acordados e alerta. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Neemias, capítulo 7, trago o versículo 3. Foram dadas aos porteiros instruções específicas com relação ao momento de abrir e fechar as portas. Abri-las de madrugada só servia para convidar o inimigo a entrar enquanto a cidade estava dormindo e despreparada. Fechar e travar as portas sem os guardas de serviço poderia dar aos agentes hostis a oportunidade de passarem despercebidos. Uma vez que muitas das pessoas haviam trabalhado em partes do muro perto de onde moravam, conforme capítulo 3, versículo 10, versículos 23, 28 a 30, Neemias desafiou-as a vigiar as áreas que elas haviam construído. Com guardas às portas, sentinelas sobre os muros e uma sólida vizinhança de vigia, a cidade estava protegida de ataques externos.
Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 140. Oração por proteção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 140, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. A presença de Deus entre os líderes de Saul era como luz na escuridão, referência a Efésios 5, versículos 8 e 9. E saúde em seu hospital. Quando confrontado por um homem de Deus como Davi, Saul e seus oficiais tiveram de mudar seus caminhos e se livrar dele, e escolheram a segunda opção. Eles eram pessoas perversas, conforme Salmo 140, versículo 1, que planejavam mal, conforme versículo 2, falavam maldade, conforme versículo 3, e praticavam iniquidade, conforme versículos 4 e 5. O que Davi precisava receber do Senhor era sabedoria para evitar as armadilhas que lhe colocavam e proteção contra seus planos violentos. Como povo de Deus em um mundo mau, devemos esperar a oposição do inimigo e confiar que o Senhor nos capacitará para vencer. Aleluia! Referência a João 16, versículo 33. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Devemos afirmar nossa fé no Senhor e não ter vergonha de confessá-la abertamente. Devemos humildemente pedir-lhe a ajuda de que precisamos para viver e trabalhar entre pessoas difíceis, que muitas vezes nos odeiam e querem ver nosso fracasso. Davi também orou por seus inimigos, a fim de que seus maus desejos fossem mudados e seus planos frustrados. Se eles tivessem êxito, só se tornariam orgulhosos e continuariam a praticar maldade ainda maiores. Nossas orações pelas pessoas sem Deus devem se concentrar na mudança do caráter delas e não apenas para que deixem de nos perseguir. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Nossos inimigos pensam que estão nos prejudicando, mas na verdade estão fazendo mal a si mesmos. Os problemas que nos causam irão recair sobre a cabeça deles, pois é uma lei inexorável de Deus que as pessoas colham o que plantam. Eles jogaram brasas sobre a cabeça de Davi, mas o Senhor faria o mesmo com eles. Referência ao livro de Salmos, capítulo 11, versículo 6 e capítulo 18, versículo 8. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 140, trago a exposição bíblica dos versículos 12 a 13. Lemos toda a história, por isso sabemos que Deus sustentou a causa de Davi, derrotou seus inimigos e cumpriu sua promessa de colocá-lo no trono de Israel. Davi estabeleceria uma dinastia que, no final, traria o Salvador ao mundo. Ele escreveria quase a metade dos salmos.
alargaria e defenderia as fronteiras do reino e faria os preparativos necessários para a construção do templo. Que grande homem foi o rei Davi, que confiou no Senhor. Ele foi grato ao Deus de Israel por sua intervenção e decidiu viver para glorificar o seu santo nome. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 21, versículo 37 ao capítulo 22, versículo 29. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "Seria possível dizer algo para o Senhor?" O comandante respondeu: "Você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo." Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: Paulo apresenta a sua defesa. "Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa." Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: "Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: Vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo livra-se de ser açoitado.
Até este ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: "Fora com ele! Mate-o, porque ele não merece viver!" Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: "Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: "Que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano." Então o comandante veio e perguntou a Paulo: "Diga-me uma coisa, você é romano?" Paulo respondeu: "Sou." E o comandante disse: "Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania." Ao que Paulo respondeu: "Pois eu a tenho de nascença." Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 21, versículo 37 ao capítulo 22, versículo 29. No capítulo 21, dos versículos 37 a 40, trago a exposição bíblica dos versículos supracitados. Neste ponto, Paulo decidiu que era a hora de falar e o capitão se surpreendeu porque seu prisioneiro sabia falar grego. Quando Paulo pediu permissão para se dirigir aos judeus e o comandante concordou, esperando conseguir informações suficientes para elaborar um relatório oficial. No capítulo 22, dos versículos 1 a 29, versículo 4. A fé cristã era conhecida como o caminho, conforme capítulo 9, versículo 2, capítulo 19, versículo 9 e versículo 23, capítulo 24, versículos 14 e 22. Provavelmente uma referência à declaração de Nosso Senhor: "Eu sou o caminho", João 14, versículo 6. A exposição bíblica dos versículos 17 a 29. Depois de sua conversão, Paulo ministrou em Damasco e depois foi para a Arábia, talvez para evangelizar e meditar na palavra de Deus, conforme capítulo 9, versículos 19 a 25, Gálatas 1, versículos 16 a 17. Quando o apóstolo retornou a Jerusalém, os líderes da igreja só o aceitaram quando Barnabé intercedeu e fez com que ele fosse aceito. Referência a Atos 9, versículos 26 a 29. Observe como Paulo enfatizou novamente os elementos judaicos em sua experiência, pois os judeus ficariam impressionados com um homem que orou no templo e teve uma visão de Deus. A exposição bíblica dos versículos 24 a 29. O apóstolo já havia mencionado que havia nascido em Tarso, mas não havia contado a eles que a sua cidadania era romana. Açoitar um cidadão romano era ilegal. Não sabemos como as pessoas provavam sua cidadania naqueles dias. Talvez elas levassem consigo algum tipo de documento que equivalesse ao que hoje conhecemos como carteira de identidade. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 21, versículo 37 ao capítulo 22, versículo 29, trago o versículo 28. O comandante afirmou ter comprado sua cidadania. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.